Olá, o nosso assunto de hoje são as próteses digitais. Então, do escaneamento à impressão e fresagem, ou seja, da obtenção da imagem ou produção do nosso modelo virtual até a obtenção da prótese, né? Seja ela por meio de impressão ou de fresagem, também chamado de moagem, ok? Então, eu sou a Ana Paula Pita e esse curso faz parte da nossa empresa Confidere Odonto Training. Bom, então tudo vai girar em torno do sistema CAD/CAM, né? A aplicação do sistema CAD/CAM na prótese dentária. Para que a gente entenda o que é essa aplicação, a gente tem que entender o princípio básico do que seria fluxo digital na prótese dentária, certo? Então, o que será que é fluxo digital? Quando a gente fala esse termo muito comum hoje, a gente está querendo dizer que é um sistema de trabalho que utiliza tecnologia computadorizada para a realização das reabilitações protéticas. Ou seja, ele é todo um sistema de trabalho, ele não é exclusivamente um produto ou um equipamento, mas é uma modificação do sistema de trabalho para que a gente use a tecnologia computadorizada através tanto de imagens virtuais quanto da robótica para a produção das nossas próteses. Portanto, ela envolve técnicas de preparos diferentes, obtenção de modelos de maneira diferente, seleção de materiais restauradores específicos para esse tipo de abordagem, provas clínicas também podem ser alteradas e a cimentação também específica, porque a cimentação é baseada no material que a gente vai estar cimentando ao dente. Então, tudo isso é modificado pela utilização do fluxo digital. Então, quando a gente falar em fluxo digital, eu quero que vocês deixem de pensar naquilo que provavelmente entraram nessa aula pensando, que fluxo digital é escanear e imprimir, ou escanear e fresar. Isso é muito pouco perto de tudo que você tem que modificar na sua forma de trabalhar no consultório para que consiga sucesso nesse tipo de reabilitação, utilizando esse tipo de tecnologia. Muito bem, então, para que a gente entenda o que é fluxo digital, a gente tem que entender essas três siglas: CAI, CAD e CAM. Então, a gente fala CAD/CAM, CAD/CAM, mas na verdade, antes do CAD e do CAM, a gente tem o CAI. E o que seria CAI? Em inglês, a tradução de CAI, né, que é uma sigla, seria imagem assistida por computador. Então, ela é o primeiro passo para a gente entrar no fluxo digital, que é o método que eu vou utilizar para transformar aquele objeto real numa imagem virtual tridimensional. Então, como que eu vou transferir o formato da minha cavidade oral, da cavidade oral do meu paciente, num modelo virtual 3D? Então, para isso, a gente inicia com a obtenção da imagem. Então, eu preciso ter um equipamento, que esse equipamento é um scanner, e esse scanner, ele não é meramente uma câmera, ele é um equipamento que é capaz de filmar as estruturas e converter essa imagem num formato tridimensional virtual dentro do meu computador, certo? Então, o CAI se refere ao escaneamento ou o método de obtenção dessa imagem 3D. E ele pode ser intraoral ou extraoral. Extraoral, a gente tem escaneamentos de face e escaneamentos de modelos e moldes, até mesmo de articuladores. E escaneamento intraoral, ele é como o próprio nome diz, é para escaneamento da cavidade oral internamente e também de lábios, tá? Então a gente consegue fazer o escaneamento do sorriso, por exemplo, utilizando o scanner intraoral. Atualmente tem sido também utilizado para escaneamento, por exemplo, de modelos. Então, muitos laboratórios que antes trabalhavam com o scanner de bancada, que são scanners fixos e muito maiores do que o scanner intraoral, estão passando a utilizar o mesmo scanner, que é utilizado intraoral e lábio, utilizando para modelos, tá? Então, esse é um exemplo de scanner de bancada. Então, o escaneamento
ele passou por esse processo de escaneamento de bancada, muitos laboratórios ainda têm esse tipo de equipamento, mas ele é mais de laboratorial, tá? Então, os consultórios odontológicos tendem a ter o scanner intraoral mesmo, tá? Então, o scanner de bancada, ele pode ser usado para escaneamento de modelo parcial, escaneamento de modelo total e até mesmo escaneamento de um articulador inteiro, né, com os modelos montados, ok? Já o scanner intraoral, que é esse que nós utilizamos mais em consultório, né, ele tem uma série de modelos diferentes no mercado, dependendo da marca. E essa variação, ele vai trazer alguns benefícios, um mais do que os outros. Então, se você ainda não tem o seu scanner, é bom que você manipule bastante scanners, tá? Que você tenha acesso a diferentes modelos, porque as modificações vão desde o peso do equipamento até a facilidade de manipulação, o tamanho da ponteira ativa, né? Que pode variar, então, mais estreita, mais robusta, o tipo de captura de imagem por fotografia ou por vídeo, a fluidez do escaneamento, então é o processador dele, né? Então tem scanner que você consegue escanear mais rapidamente, ele não fica se perdendo, né? Voltando, travando, vamos dizer assim. E também tem scanners que parecem uma caneta bem pequeno, outros maiores, outros que são presos a um carrinho, outros até mesmo sem fio, tá? Então, dependendo do que você, o que é melhor para você, né? Ah, para mim eu prefiro uma empunhadura maior, eu prefiro segurar com mais segurança, não muito fino. Ah, não, para mim, enfim, vai ter que manipular aí para descobrir qual é o scanner intraoral que mais se adequa às suas necessidades, tá? Bom, então o scanner, resumindo, ele é um aparelho de leitura óptica. Então, o que que isso significa? Ele só vê imagem, ok? Então, ele vê tudo através de imagem, que permite a captura de imagens por meio de fotos ou vídeos. Esse scanner é o Medit i600, ele é um scanner que captura por vídeo, que são convertidas em formato digital, que pode ser manipulado em computador. Então, que formato digital é esse? Então, de uma forma geral, os scanners permitem a identificação das imagens, a transformação das imagens nesse tipo de formato que é o STL. STL foi o primeiro modelo de formato de imagem tridimensional no computador. Então, ele é baseado numa série de triângulos. Então, aqui, ó, um formato STL seria isso, são vários triângulos. Então, cada 3 pontos forma um plano, ele consegue formar vários planos através da união de vários triângulos, ok? Então, aqui é uma evolução da qualidade da imagem. Então, quanto mais triângulos numa mesma região, por uma mesma área, né? Melhor a definição da imagem. Então, aqui foi o mesmo escaneamento, utilizando diferentes qualidades de scanner. Então, na odontologia, a imagem tridimensional que é feita por triângulos, ela é imediatamente nos mostrada desta maneira, como se fosse um modelo de gesso, tá? Porque os quadradinhos são pintados, tá bom? Então, os triângulozinhos, na verdade, eles são pintados e ficam dessa cor de modelo de gesso, tá? Mas nada mais são do que uma união de triângulos, tá bom? Muito bem. Existem outros tipos de formato, tá? Então, quando a gente fala formato, a gente está falando, por exemplo, no Word, o formato do Word é .doc, né? Então, você abre um documento .doc em que tipo de software? Você abre num Word. Se você vai abrir um PDF, você vai abrir, por exemplo, no Adobe, né? Se você vai abrir, enfim, dependendo do tipo de formato, abre num tipo de programa, certo? Então, STL é o formato tridimensional, tá? Que abrem em programas de visualização desse tipo de arquivo, tá? Muito bem, então,
O que seria, então, CAI, obtenção de imagem e conversão de uma imagem, de um objeto, no formato STL, por exemplo, tá? Existem outros tipos de formato, mas todos os programas que leem arquivos tridimensionais vão ler STL, mas nem todos leem outros tipos de arquivo, que tem outros tipos de formato, ok? Muito bem. Então, depois que a gente obteve a imagem, essa imagem tem que ser trabalhada em algum software, que é como se fosse, olha, eu obtive a imagem, agora eu tenho que produzir a prótese. Então, eu obtive a imagem, beleza, eu tenho o meu modelo virtual. Agora eu preciso produzir quem? A minha prótese. Como é que eu produzo a prótese? Usando um outro tipo de programa que não agora apenas lê o STL, lê a imagem, mas ele agora permite que eu trabalhe em cima dela, que eu desenhe. Esse tipo de programa ou software faz parte do CAD. Então, o que seria CAD? É o desenho assistido por computador, é uma sigla em inglês, que significa desenho assistido por computador. Então, o principal software que trabalha esse tipo de modelo virtual é o Exocad, tá? Exocad é um software pago, tá? É um software de alto custo, mas é o software que mais evoluiu desde que esse tipo de sistema, né, de fluxo digital foi criado. Então, é o software mais completo, ele se atualiza o tempo inteiro, mas ele tem um custo bastante alto. Para vocês terem uma ideia, a gente está em 2024 e o custo deste software é de aproximadamente o completo, né? Porque tem as versões por blocos, vamos dizer assim, mas o software completo ele tem um custo hoje de R$ 70.000, tá? Então é um custo bastante elevado. Acaba sendo utilizado mais em laboratórios, né? Porque você paga a licença e também você tem que renovar essa licença, acredito que uma vez por ano, tá? E tem agora o desenvolvimento de softwares gratuitos para odontologia. Então, obviamente que são softwares mais limitados, porque essa tecnologia, apesar de já existir, ela é mais nova, principalmente em softwares abertos e gratuitos. Esse é um exemplo, é o Medit Link, que é um software gratuito. Você faz um cadastro na internet e não tem custo, tá? E você pode manipular imagens, pode produzir próteses, enfim. Claro que não tem todas as ferramentas que tem o Exocad ainda, talvez um dia tenha, tá? E existem outros tipos de software que são gratuitos também, tá? Como o Blue Sky. O Blue Sky ele é um software para produção de guias cirúrgicas para implante. Ele é gratuito para você, pelo menos atualmente, né? Ele é gratuito para se fazer o desenho, mas quando você vai exportar o desenho, ou seja, vai levar para a produção mesmo da guia, aí ele gera um custo, tá? Que é bem menor do que o Exocad, lógico. E tem o Mesh Mixer. Mesh Mixer é um software não odontológico, mas gratuito e de produção de qualquer tipo de material tridimensional. Então você desenha qualquer coisa. Tá vendo que aqui tem um coelhinho? Na verdade, não é só para dente, não é só para prótese. Então ele é utilizado para produzir qualquer tipo de objeto tridimensional. Muito bem, então passamos do CAI, obtenção da imagem e conversão em arquivo tridimensional, STL, por exemplo. Passamos para o CAD, onde eu vou trabalhar essa imagem, eu vou modificar essa imagem, vou fazer o desenho tridimensional da minha prótese, por exemplo, para finalmente o CAM. O que é o CAM? O CAM é manufatura assistida por computador. O CAM é a produção da prótese, a produção daquele objeto, ok? A produção daquele modelo físico agora. Então, eu saí do físico para o digital ao passar pelo CAI, né? Manipulei essa imagem no CAD e aí eu vou devolver para o físico, né? Para um objeto sólido
eu vou produzir alguma coisa. Essa coisa pode ser desde um modelo até a prótese para ser instalada ou cimentada na boca do nosso paciente, certo? Existem dois tipos de manufatura do CAM, tá? Que são a manufatura por fresadora e a manufatura por impressão. Quando a gente fala em fresadora, a gente está falando numa técnica subtrativa, ou seja, eu tenho um objeto sólido e eu vou desgastar esse objeto, esculpindo esse objeto e transformando ele no objeto, no formato que eu desejo. Então, existe uma perda de material. Então, o meu substrato ele era maior do que a minha prótese. Então, eu, por exemplo, posso ter um disco de zircônia, como é o exemplo aqui, e eu vou submetê-lo colocar ele numa fresadora de disco, que é esse exemplo, esse aqui, é a mesma ideia, e essa fresadora tem brocas, dependendo da fresadora, tem 6 eixos, 3 eixos, 8 eixos, depende o que é isso? É a quantidade de pontas, tá? E aí ele vai esculpir nesse disco o meu material. Então, todo onde fica buraco assim no meu disco é pó de zircônia que vai para o ralo. Então, existe um certo desperdício. Essas fresadoras, elas podem ser de disco ou então de bloco, tá? Então, quando ela é de disco, ela fresa um disco maior, obtém, mesmo que eu faça peças pequenas, eu tenho que colocar um disco grande e ele vai produzir em várias próteses diferentes. Ou então eu posso usar um disco para fazer uma placa de bruxismo num disco, ou uma base de prótese total fresada no disco, tá? Ou eu tenho uma fresadora de bloco, é outra máquina, tá? Fresadora de bloco é para peças pequenas, então para uma coroa unitária, uma inlay, uma onlay, ou até mesmo de 3 elementos. Existem basicamente 2 tamanhos de bloco. Então, a gente pode fresar cera, resina, zircônia, metal, de silicato de lítio. A gente pode fresar vários materiais em fresadoras, ou seja, pela técnica CAM subtrativa. Lembrando que se eu vou fresar zircônia, eu tenho que utilizar uma fresadora que esteja seca, porque a zircônia ela é pré-sinterizada, ela ainda não está no seu estágio máximo de dureza quando ela é fresada, justamente para proteger as brocas, né, da fresadora de excesso de fratura, de perda rápida dessas fresas que custam caro. Então, os blocos de zircônia, eles são pré-sinterizados, eles são que nem um giz. Então, ele não pode molhar, que estraga o disco, estraga o bloco. Então, a gente usa uma fresadora seca. Então, a gente seca. Se a gente está trabalhando com uma fresadora que pode tanto fresar seco quanto molhado, a gente tem que secar a parte interna da fresadora, porque ela não vai ter água como essa, tá vendo? Que aqui é uma imagem da ponta aqui, ó, dessa fresadora, jogando água no material. Quando é que a gente usa água? Quando usa, por exemplo, de silicato de lítio. Aí eu tenho que fresar com água, ou sob refrigeração. Então, dependendo do material, eu posso necessitar de um tipo de fresagem ou de outro, tá? E dependendo da minha fresadora, eu vou utilizar só para peças pequenas, como é esse exemplo, ou então para peças grandes, como é o exemplo da anterior, que fresa disco, certo? Independente da técnica que eu utilizei para fresar o meu material, eu tenho que fazer um pós-processamento nessa peça. Eu não, o laboratório. O dentista tem uma fresadora lá no seu consultório, então ele também terá que fazer um pós-processamento. Não é só colocar na máquina e apertar um botão. Depois que eu faço isso, eu tenho que dar acabamento na peça, tanto faz o material que foi feito, e fazer um pós-processamento. Então, se é zircônia, eu tenho que fazer a queima dessa zircônia,
que é a chamada sinterização, que é quando a zircônia vai ganhar resistência e vai deixar de ter aquela aparência de giz. Se eu estou trabalhando com disilicato de lítio, o famoso IMEX, eu vou ter que fazer a cristalização desse disilicato, que ele é pré-cristalizado, mas ele tem baixa cristalização. Então ele pode ficar mais duro, mais bonito, inclusive. E eu também posso precisar fazer a maquiagem. Então, se eu estou trabalhando com zircônia ou disilicato de lítio, eu tenho que levar a um forno. Existe um forno específico para zircônia e outro forno específico para o disilicato de lítio, para ele ganhar resistência. E depois disso, eu posso só dar um polimento com borrachas, que não é o ideal, porque não fica tão bonito, nem tão brilhante e nem tão protegida a estrutura de microtrincas, porque o ideal é a gente fazer a maquiagem, tá? Então, o que é a maquiagem? É a aplicação de pigmentos com uma base como se fosse um glaze, né? Uma cerâmica vítrea com pigmentos, que você pinta a peça e leva para o forno de maquiagem, que é o mesmo forno de cristalização do disilicato de lítio, certo? Então, existem esses pós-processamentos. Ok, então, nós falamos sobre a fresagem, né? Então, aqui são os fornos necessários para a maquiagem, tá bom? Ou também ao pós-processamento. Então, esse primeiro é um forno de pós-cura de luz ultravioleta para resinas, tá? Então, se eu fiz uma fresagem de um bloco de resina, por exemplo, ou de um disco, ou de um bloco, eu tenho que levar para a pós-cura se eu fizer maquiagem. Então, eu vou maquiar a minha resina com resinas fotoativadas e aí eu levo para o forno para a cura. Então, eu tenho aqui um exemplo de forno de sinterização de zircônia e aqui o forno de maquiagem e também de cristalização do disilicato de lítio, ok? Essas são as opções de pós-processamento da fresagem. Muito bem. Eu falei então que existem duas técnicas de CAM. Uma delas é fresagem, que é a técnica subtrativa, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês da técnica de impressão, que é a técnica aditiva. Então, se eu tenho fresagem, eu tenho um disco, um bloco sólido, e eu desgasto, diminuindo aquele tamanho, esculpindo aquela peça. Isso subtrativa. E o que acontece com o pó que sai? Vai para o ralo, vai para o lixo, certo? E na técnica aditiva? Na técnica aditiva, eu tenho ou um líquido ou um pó, e eu vou jogar alguma fonte de cura, que pode ser calor, laser ou luz, e vai fazer aquela peça endurecer no formato que eu desejo. Então, tudo aquilo que sobra de líquido ou pó que não endureceu no formato desejado, eu reaproveito, tá? Então, essa é a técnica aditiva. Eu vou de um pó ou um líquido numa estrutura sólida com o formato que eu desejei. Então, praticamente não tem desperdício, tá? Como é que funciona esse tipo de manufatura? Por impressão. Então, as impressoras 3D mais usadas na odontologia, elas imprimem resinas fotoativadas, tá? Existem diferentes tecnologias da fonte de luz, seja ela LCD, DLP ou FLS, nesta ordem de qualidade de produção, tanto qualidade quanto velocidade de impressão, tá? Então, a gente demora mais para imprimir nessa, porque ela é impressa ponto a ponto com uma luz de laser, mas essa tem mais qualidade. Esta impressora LCD, ela imprime mais rápido, mas também com menor qualidade, certo? E a DLP está aí no meio do caminho, tá? Eu tenho também, aquelas são impressoras de resina, já existem também no mercado impressoras de metal, tá? Essa impressora, não se iludam, ela tem o tamanho de uma geladeira grande, tá? Já a anterior tem tamanho
de uma máquina de água, desses filtros de água que a gente tem na nossa casa, tá? Então, aquela é bem pequena e essa é bem robusta. Essa tem uma tecnologia de laser de argônio, então ela precisa ter toda essa camada protetora, inclusive contra explosão, né? Ela vai simplesmente funcionar como se fosse uma luz derretendo o metal e dando forma. Então, existe um pó metálico, seja ele de níquel cromo, ou de cobalto cromo, ou de níquel titânio, enfim, pode ser de vários tipos de ligas metálicas odontológicas, e vai uma luz, um laser, que derrete aquele metal e vai formando vai dando forma a isso, ficando como o desenho da nossa prótese, tá? Então, existem no Brasil já impressoras desse tipo, tá? Algumas empresas, mas elas ainda não fazem para o dentista. Elas produzem principalmente implante no Brasil, tá? Então aquela empresa Plenum tem uma máquina dessas, mais de uma, na verdade, que imprime implantes. Então os implantes da Plenum são impressos, tá? Mas acredito que isso é questão de tempo para chegar no Brasil e ter esse tipo de tecnologia. Bom, depois de imprimir, a gente também tem um pós-processamento. Então, o pós-processamento das resinas, que é o que a gente já usa em consultório, ele envolve lavagem em álcool 90% ou álcool isopropílico. Aí a gente deve secar a peça com jato de ar, levar no forno de pós-cura, que é esse daqui, esse é um exemplo. Depois deve ser feita a maquiagem, esse é um exemplo também de resinas para maquiagem, e daí levar para o forno novamente para pós-cura da maquiagem. Muito bem. Então, para quê? Qual a finalidade da gente utilizar a tecnologia 3D, né, o CAD/CAM, na prótese, né? Uma das finalidades é o planejamento estético, né? Então, a gente, por exemplo, para nós fazermos provisórios, antes de fazer preparos, para nós fazermos mockup, que é o exemplo aqui, né? Então, este caso aqui virou este mockup, para transferir para a boca do nosso paciente um enceramento virtual, né? Para a gente produzir provisórios, sem mexer, né? Como eu falei, antes de fazer preparos, enfim, para o planejamento estético. Também podemos usar para a produção de modelos, tá? Então, no próprio consultório, a gente consegue, por exemplo, fazer um modelo desse tipo, produzir modelos com gengiva, por exemplo, produzir modelos que se articulam, produzir modelos troquelizados, então a gente já manda o troquel impresso para o laboratório, e até mesmo produzir as próprias próteses, tá? Então, esta é a nossa impressora lá da nossa clínica, onde a gente já imprime próteses totais, tá? Então, a gente consegue, com prótese total, fazer todo o fluxo em consultório, sem delegar essa função aos laboratórios de prótese, tá? Com isso, você tem mais controle do que está sendo feito, tá? Mas é lógico que a gente pode enviar ao laboratório também para fazer prótese total digital. A gente pode enviar ao laboratório para fazer coroas sobre implante, inlays, onlays, laminados, tudo isso é no fluxo digital hoje, tá? Como também a gente pode produzir provisórios, né? E como é que a gente trabalha especificamente cada tipo de prótese? Então, por exemplo, na prótese fixa, se eu tenho, por exemplo, uma fresadora no consultório, eu vou fazer o seguinte fluxo. Vou fazer preparo provisório, eu posso já ter feito o provisório impresso, por exemplo. Eu só vou reembasar, então no dia que eu faço o preparo, meu provisório está pronto, eu reembaso e cimento. No mesmo dia eu posso escanear, fresar, maquiar e entregar a minha prótese. Obviamente que ao
ao contrário do que muitos podem pensar, isso não demora meia hora, tá? Vai demorar aí um tempinho, porque tem o pós-cura, tem a maquiagem e tal, mas é possível, vamos supor que um paciente queira que entregue em 2 dias, e no mesmo dia, vai de manhã, volta à tarde para instalar, isso é totalmente possível, tá? Tendo o equipamento no consultório. Também posso ter o fluxo digital ligado a um laboratório, né? Então você, não tenho fresadora, por exemplo, e quero fazer uma prótese de zircônia. Então eu precisaria ter a fresadora, o forno de sinterização e o forno de maquiagem, né? É um custo elevado para a gente ter no consultório. Então, o que a gente faz? A gente prepara, escaneia, né? Prepara o provisório escaneamento, a imagem vai para o laboratório via aplicativo ou e-mail, e aí volta para a clínica, ou para a gente provar um coping e fazer uma sessão adicional, ou para nós já instalarmos a coroa, se ela vier já pronta, tá bom? Eu posso também trabalhar com fluxo misto, falar assim, eu não tenho scanner e não tenho fresadora, mas eu quero fazer uma zircônia, eu quero fazer um silicato de lítio, então eu sigo o meu fluxo convencional, só que o laboratório vai jogar essa imagem no digital e produzir essa prótese no CAD/CAM e te mandar ou para prova de coping ou para cimentação da coroa. Então, o que muda para o dentista trabalhar no fluxo digital, seja ele qualquer um deles, na prótese fixa? O tipo de preparo, tá? Então, o preparo na prótese fixa precisou ser modificado, precisou ser adaptado à tecnologia CAM, tá? Para isso, ângulos internos têm que ser arredondados, o cavo superficial deve ser reto, deve ter muito mais lisura e polimento, sem irregularidades no nosso preparo, sem angulações internas e reentrâncias. Muito bem. E na prótese removível? A prótese removível é a que menos mudou ao entrar no fluxo digital. Por quê? Porque o delineamento ainda não chegou pelo menos até 2024. Talvez um dia eu tenha que atualizar esta aula por conta disso, mas até 2024 o delineador virtual ainda não é totalmente preciso, ele só vê retenção e expulsividade, tá? Isso vai sendo modificado. Então, as etapas clínicas, elas são as mesmas. O que mudaram foram as etapas laboratoriais. Então, etapas laboratoriais foram modificadas. Como assim? Ao invés do protético fazer nascer a estrutura metálica, ele faz um desenho no CAD, como está mostrando aqui na primeira imagem. E aí ele pode seguir tanto para a impressão, se ele tiver a impressora de metal, quanto para impressão em acrílico e inclusão em fundição. E as etapas clínicas seguem a mesma sequência das etapas clínicas convencionais. E na prótese total? A prótese total mudou bastante, tá? Prótese total, ela pode ser feita quase que 100% no fluxo digital. A gente, de qualquer maneira, tem que fazer uma moldagem funcional, seja ela com a base da prótese, se eu vou usar a técnica da clonagem, ou se eu vou fazer a técnica sem referência da prótese antiga, eu tenho que moldar com a minha base de prova. Então, o resto da sequência é a mesma, tá? Então, a gente chama que a prótese total, a gente trabalha no fluxo misto. Por quê? Porque tem que envolver a moldagem funcional. Não tem como só escanear, ok? Então, a gente pode escanear, confeccionar a partir desse escaneamento bases de prova, fazer registros, e com a base de prova, a gente usar a base de prova como moldeiro individual, fazendo escaneamento, moldagem funcional com a base de prova. Na sessão seguinte vem uma prova de dentes, que é o nosso traim, que foi impresso, e aí na outra consulta a gente instala. Então aí a gente segue o fluxo. Se eu vou trabalhar com clonagem, significa que eu tenho uma prótese total razoavelmente boa para utilizar aí como referência. Então, eu vou usar a minha prótese como moldeira. Então, aqui é exatamente isso que a gente está fazendo. Produz isso, vai produzir um clone
Na sessão seguinte, você já pode instalar a sua prótese, tá bom? Próteses totais podem ser impressas ou fresadas. Já a prótese sobre implante, ela mudou bastante também, porque ela envolve o escaneamento utilizando um corpo de escaneamento ou um tie base, então, ou um scan body ou um tie base, uma base de titânio, mais um link abattement. Então, isso é um pouco mais complicado para quem não faz prótese sobre implante entender, mas basicamente, ao invés da gente utilizar um transferente convencional metálico, a gente tem que usar um transferente que permita ser identificado no virtual, tá? É mais ou menos isso que mudou. E esse transferente virtual, ele pode ser um jig, que é simplesmente um transferente, ou uma base de titânio, que vai ser utilizada para a confecção direta da nossa prótese sobre implante, ligado a um link abutment. Então, o link abutment é uma pecinha, como se fosse um chapéuzinho, que é preso em cima da base de titânio. É esse daqui que permite a identificação do tipo de implante que a gente está trabalhando. Então, numa maneira resumida aqui, eu posso trabalhar no fluxo digital, sendo que na clínica eu faço tudo analógico. Então, eu produzo um modelo normal, ao chegar ao laboratório, o laboratório escaneia, e aí segue o fluxo digital. Ou não, eu tenho um scanner, ok? Se eu tenho um scanner, eu vou trabalhar escaneando quem? Um corpo de escaneamento ou o tie base com link abutment, ou um ou outro, tá? E aí eu sigo fluxo digital ShareSide, ou seja, eu tenho uma fresadora no meu consultório, então eu mesma faço o desenho, produzo, dou acabamento, instalo minha coroa, se eu trabalhei com link abutment. Ah, não, eu estou em dúvida se eu vou usar pilar, se eu não vou usar pilar, eu não sei a posição que eu vou trabalhar, onde vai sair o parafuso, então eu não vou direto no link abutment, eu vou de scan body. Se eu vou de scan body, eu vou produzir um modelo, e esse modelo eu posso tanto, virtual, né? Eu posso tanto imprimir o modelo e colocar um análogo digital, ou simplesmente eu faço o desenho no CAD e produzo ou um abattement, ou um pilar, ou então a coroa direto, tá bom? E assim são as duas possibilidades de fluxo. Mas para que migrar para o fluxo digital, né? Então existe uma série de vantagens do fluxo digital para o analógico. A primeira delas é o conforto, né? Então, para o paciente é muito mais confortável você escanear do que você moldar, principalmente implantes, tá? Redução do tempo clínico de moldagem, infinita redução, é muito mais rápido depois que você pega o jeito, né, do escaneamento, porque existe curva de aprendizado, é muito mais rápido você escanear do que você moldar. Possibilidade de verificação da qualidade dos preparos e dos modelos em tempo real, isso aqui é um ganho para o cirurgião dentista imenso. Então, nós vamos ficando cada vez melhores no nosso preparo, por exemplo, de dente, o nosso afastamento de tecido melhora, porque assim, enquanto eu estou fazendo, eu já estou vendo defeito no preparo. E aí eu consigo corrigir o preparo com a broca lá e já reescanear só aquele pedacinho que eu melhorei, por exemplo. Não tem que fazer tudo de novo, afastar tecido tudo outra vez, tá? Redução de etapas clínicas, infinitamente mais rápido. Então, por exemplo, numa prótese fixa, que antes a gente fazia preparo provisório, depois refina preparo, depois molda, depois prova, depois instala, mais o tempo de ajuste, né? Ajuste de coping, ajuste proximal da coroa, ajuste oclusal. A precisão é tão maior que a gente consegue preparar, escanear e colocar provisório e na sessão seguinte instalar a coroa com segurança e com baixíssimo necessidade de ajuste. Então, é muito mais preciso. Com isso, eu aumento a produtividade no meu consultório. Então, quando eu libero rápido a minha cadeira sobre aquele caso, eu posso atender outro e vender mais e trabalhar ganhando mais dinheiro, produzindo mais, porque a velocidade de entrega é muito maior.
redução de custos dos tratamentos a médio prazo. Então, claro que o investimento em equipamentos, por exemplo, ele é maior no início, mas com o tempo você acaba recuperando muito rápido esse investimento, porque em médio prazo você já consegue aumentar com a produtividade, menores sessões clínicas, você conseguir ter mais lucro. Arquivamento de modelos por tempo indeterminado. Então, por exemplo, olha, eu fiz um modelo, eu fiz uma prótese total, eu tenho aquele arquivo para sempre. Então, se o meu paciente derrubar a prótese dele e quebrar a prótese dele no dia seguinte, às vezes, ou daqui um mês, daqui 6 meses, eu consigo fazer, imprimir de novo, maquiar outra vez a mesma prótese sem nem ele aparecer no consultório. Ele nem apareceu, ele fala, quebrei minha prótese, o que eu faço? Eu falo, semana que vem, é lógico, faz o reparo na prótese da pessoa, semana que vem sua prótese está aqui pronta nova, sem fazer um único escaneamento se foi em curto prazo, né? Se foi em um prazo maior, a única coisa que você vai ter que fazer é imprimir o traim e moldar funcional com aquele traim pronto. Provavelmente você não vai ter que fazer mais nada. E os modelos você pode guardar para o resto da vida, porque é digital, não tem peso, ele está na nuvem, tá? E aqui, como eu falei, a repetição de trabalhos é facilitada. Então, como conclusão, a gente tem que a odontologia digital na prótese, ela não é mais futuro, ela é atual. Não é mais um dia será, ela já é, tá bom? Mesmo sem investimento algum, é possível trabalhar no fluxo digital. Por quê? Porque você pode estar fazendo tudo igualzinho você faz, mas o seu laboratório já está no fluxo. Na prótese fixa, é necessário adequar preparos para trabalhar no fluxo digital. E também o afastamento gengival é muito mais... precisa ser muito mais bem feito, muito mais preciso, porque não existe um afastamento mecânico, né? A gente não consegue afastar o tecido com material de moldagem. Então, você só afasta com fio ou com teflon ou com até mesmo com isolamento absoluto. Mas é um afastamento que ele tem que permitir a visualização pelo scanner. Na removível, ainda é necessário o delineamento analógico e o preparo de boca. E na prótese total, ainda é necessário, e talvez para sempre seja, uma moldagem funcional. Na prótese sobre implante, é necessária a adaptação correta do transferente, como já era necessário, tá? Ou o corpo de escaneamento, ou o tie base. E o mais importante, ela está em constante evolução. Então, ainda existem desafios a serem superados. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. É um assunto que me empolga bastante. E nos vemos na próxima.